na ordem do dia, uma das passagens mais belas, fraternas e iluminadas do nosso livro da lei, a Bíblia Sagrada, o Salmo 133, a excelência do amor fraternal. Se você é uma pessoa de muita fé e que respeita as tradições judaico-cristãs, esse tema é extremamente relevante. Esse vídeo é especial para você. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Caríssimos filósofos e filósofas, desde já agradeço se você puder gentilmente se inscrever em nosso canal. Se você puder dar um like ao final, não custa nada para ninguém, ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado. Vamos inicialmente definir, em linhas gerais, o que é o Salmo 133. Sabemos que ele é muito conhecido, utilizado em diversas comunidades religiosas e também em entidades filosófico-iniciáticas. É um cântico de romagem, ou seja, aquele tipo de cantoria que o pessoal fazia ali quando estava indo em peregrinação até Jerusalém. Inicialmente, vamos analisar o primeiro versículo desse salmo. Oh, quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. O autor do Salmo 133 é o famoso e emblemático rei Davi, que unificou as 12 tribos de Israel. Sabemos que logo após a saída dos hebreus do Egito, chegaram ali na Terra Santa e houve um pouco de caos, de complicações ali, uma certa dispersão, divisão, disputas entre as 12 tribos, e não havia uma união, uma comunhão entre esses micropovos, digamos assim. Cada qual tinha suas tradições, seus costumes, seus templos, os tabernáculos próprios. Alguns faziam até orações ali para os chamados deuses pagãos. Foi tentada uma unificação do povo judeu com o rei Saul, mas não deu muito certo. Em seguida surge a figura do rei Davi, e ele sim conseguiu realmente unir toda a nação hebraica. Também consolidou Jerusalém como centro de peregrinação, o centro sagrado religioso dos cultos ali no tabernáculo, no famoso templo também de Jerusalém. Então todos tinham que agora se dirigir até lá para fazer suas orações. E o Salmo 133, ele exatamente tem esse viés, principalmente na sua primeira parte ali, em relação a essa unificação sociopolítica, digamos assim, de toda pátria, de toda a nação judaica em torno do reinado de Davi. Aliás, recomendo a todos, se você gosta de viajar e também aprecia essas tradições, não pode deixar de conhecer, por exemplo, se estiver em Jerusalém, a cripta do rei Davi. Outra visita também que recomendamos é Florença, onde está a emblemática estátua em mármore Carrara do rei Davi, confeccionada pelo mestre Michelangelo. O reinado de Davi foi marcado por muita prosperidade, muitas vitórias em batalhas, em guerras. O território se expandiu. Internamente foi uma época de paz e harmonia entre todos os judeus, as 12 tribos, ia tudo bem, tranquilo. Ele passou a coroa para o seu filho Salomão, o mais sábio de todos os reis. Só que, ao final da vida, Salomão começou ali a chutar um pouco o pau da barraca, pisou na bola em algumas coisas, como a gente bem sabe. E, depois de Salomão, voltou a ocorrer o caos e a fragmentação das tribos de Israel. Os reinos do norte se uniram contra os do sul, houve uma nova guerra, e isso redundou, essa falta agora de união, em uma fase complicada para os hebreus, porque os assírios conquistaram os reinos do norte e os babilônios atacaram e conquistaram o reino do sul de Israel, criando o famigerado cativeiro da Babilônia. Parece
que no momento em que a união fraternal entre as tribos de Israel deu uma fragmentada, uma cedida ali, surgiu novamente a desgraça para esse povo. O segundo versículo do Salmo diz respeito ao óleo precioso que era derramado na cabeça de Arão, escorria pela sua barba, pelas suas vestes e até os pés dele. Mas o que seria esse óleo precioso? Trata-se de um óleo de azeite extra virgem com muitas especiarias e que representava a unção, o batismo, a instalação do venerável sacerdote ali no templo de Jerusalém. O primeiro sacerdote do templo foi justamente Arão, irmão de Moisés, assim que eles chegaram lá na Terra Santa após o Êxodo. Então, o rei Davi compara a beleza, a força, toda a sabedoria da união fraternal mencionada na primeira parte, justamente a esse novo apetrecho, instrumento simbólico de unção daquele homem que ia conduzir agora os desígnios, as relações dos judeus com a divindade. O óleo era colocado em cima do coco da cabeça do Arão e escorria mesmo pela barba, ficava uma situação ali um pouco úmida, lambuzada ali nas vestes, e quando fala da orla ali da sua vestimenta, é ali perto dos pés dele. Então ele ficava completamente tomado, é como se ele entrasse nas águas do Rio Jordão, mas ali ele está entrando numa água diferente, uma água um pouco mais oleosa, né, de azeitonas. O Hermon é um monte muito elevado, mais de 2.800 metros, que fica ali entre o Líbano e a Síria, no norte de Israel. Esse monte ele era famoso em determinadas épocas do ano em emanar um orvalho, algumas gotículas, porque tinha muitas sublimações ali de poças ao redor dessa estrutura. Formava uma nuvem que ia se espraiando, se esparramando, fertilizando todos os vales ali do centro de Israel, do deserto da Judéia, e chegando eventualmente até o mais ao sul, onde está o Monte Sião, Jerusalém, a Terra Santa mais sagrada. Então significa também uma conexão do norte e do sul da terra de Israel. Na quarta ou última parte do Salmo, o rei Davi afirma que Deus depositou ali na região do Monte Sião, Jerusalém, as suas bênçãos e a vida para sempre. Isso representa, com licença, que Deus reconhece todo o sacrifício, todo o respeito e todas as contingências por que passou o povo judeu, e assim essa nação se mostra merecedora das coisas relativas ao bem. Deus garante então uma vida de paz, de harmonia, de prosperidade, de muita beleza, fartura, crescimento espiritual, social para o povo judeu. Se a gente for analisar, indo um pouco mais longe, indo além do que existe aqui nas Escrituras, nas poderosas palavras do rei Davi, adentrando a perspectiva gnóstica esotérica, por exemplo, sabemos que existe no Salmo 133 uma poderosa tríade de 3 elementos que, conjugados, consagrados, ungidos entre si, fornecem o que é prometido na parte final dessa estrutura narrativa. Inicialmente, ou no ápice, digamos assim, dessa estrutura tripla, temos a união fraternal dos irmãos, que já foi explicado que se refere, por exemplo, à união das 12 tribos de Israel em torno do reinado de Davi. Obviamente, isso é uma metáfora à questão, por exemplo, das 12 constelações zodiacais em torno de um astro-rei maior, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 meses do ano, e também os 12 apóstolos, por exemplo. Veja que é uma estrutura narrativa, mitológica, que se repete sempre dentro da mesma linhagem simbólica. Em segundo lugar, nós temos a questão da consagração, da unção do ser humano, seja homem ou mulher, personificado ali na figura do Arão, do sacerdote do templo,
através do óleo precioso que desce pelo seu corpo, que transforma, transmuta toda a sua essência, possibilitando uma consagração de nós, enquanto indivíduos, uma subjetividade profana que se conecta de algum modo com o sagrado. E em terceiro lugar, o terceiro polo da nossa tríade, temos a questão do cosmos, da natureza, da Mãe Terra, aqui também sendo ungida, sendo chamada para o átrio aqui da nossa estrutura justa e perfeita de equilíbrio. A conclusão ou a mensagem final do rei Davi nesse viés esotérico é que necessitamos dessa união entre irmãos, entre iguais, juntamente com a nossa consagração ou transformação espiritual enquanto ser humano. E em terceiro lugar, com a questão do cosmos, da terra, da natureza, também ungida rumo a essa tríade justa e perfeita que possibilita as bênçãos e a vida para sempre na terra sagrada, na nossa terra santa, ou seja, na nossa comunidade, na nossa civilização, em toda a humanidade. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os mistérios, tanto das tradições religiosas como das tradições mitológicas, esotéricas e iniciáticas, acompanhem outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. Muito obrigado, um grande abraço.